maior revolução que uma mulher pode viver é parar de pedir permissão para existir como ela é. Oi, minhas celestiais, sejam muito bem-vindas a esse nosso episódio tão especial. Esse podcast nasce com o propósito de ser um lugar seguro, um cantinho íntimo, onde a gente pode conversar sobre crescimento, vida real, sobre dores, sonhos e principalmente sobre a força que existe dentro de cada uma de nós. Hoje eu quero falar sobre algo que parece simples, mas é profundamente transformador: a coragem de ser a sua própria referência. Você já percebeu como, desde muito cedo, somos ensinadas a buscar fora de nós a resposta para tudo? A opinião da família, a expectativa da sociedade, o padrão que a internet nos mostra. É como se a gente crescesse acreditando que só vai estar no caminho certo quando alguém de fora disser que sim, que a gente pode, que a gente está fazendo direito. E sabe o que isso gera? Uma vida vivida totalmente no automático, tentando agradar, tentando se encaixar em moldes que não foram feitos pra gente. Eu sei que você já passou por isso, porque eu também já passei. Quantas vezes eu mesma não deixei de vestir uma roupa que eu amava porque eu pensei que iam me julgar? Quantas vezes eu não silenciei a minha própria voz numa roda de conversa porque eu achei que iriam rir de mim e das coisas que eu tinha a dizer? Quantas vezes eu não deixei de seguir um sonho só porque disseram que não daria certo, que não era para mim? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre como é libertador quando a gente decide ser a nossa própria referência. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre como é libertador quando a gente decide ser a nossa própria referência. Quando a gente para de esperar a aprovação externa e começa a se guiar pela nossa própria verdade. Ser a sua própria referência não é ser egoísta. Não é viver sem ouvir ninguém. É diferente. É aprender a escutar a si mesma. É colocar o seu coração como prioridade. E ter a coragem de ser honesta consigo mesma. Mesmo quando isso significa decepcionar algumas pessoas. E eu sei que isso dá medo. Porque ser a sua própria referência significa assumir riscos. Significa dizer não quando todo mundo espera que você diga sim. Significa escolher um caminho que talvez ninguém à sua volta entenda. Significa, muitas vezes, estar sozinha nas suas decisões. Mas eu vou te contar uma coisa: essa solidão inicial abre espaço para uma liberdade tão profunda que nenhuma aprovação externa pode te oferecer. Eu quero que você reflita comigo agora. Feche seus olhos. Respire fundo e se pergunte: quantas das minhas escolhas até hoje realmente foram minhas? Será que o curso que eu escolhi foi porque eu amava ou porque dava dinheiro? Será que o jeito que eu me visto é porque eu me reconheço no espelho ou porque me disseram que é mais bonito e mais adequado? Será que os sonhos que eu digo em voz alta para o mundo são mesmo os meus sonhos? Ou são os sonhos que eu aprendi a desejar porque me ensinaram que eram certos? Essa reflexão pode ser dolorosa, mas ela é libertadora. Porque quando a gente percebe que muito do que vive não é de verdade, a gente tem a chance de poder finalmente mudar. E aí começa o processo de tornar a sua própria referência. Um processo que não acontece de um dia para o outro, mas começa em pequenos passos. O primeiro passo é a escuta.
Escutar a sua voz interior, aquela que muitas vezes foi calada, aquela que foi abafada, ignorada. Ela tá aí, ela nunca foi embora. E cada vez que você dá espaço para ela falar, você fica mais próxima de quem você realmente é. O segundo passo é a prática. Autoconfiança não nasce pronta. Ela é construída no dia a dia. É quando você escolhe vestir aquela roupa que você ama, mesmo que alguém critique. Quando você decide compartilhar sua ideia, mesmo que não agrade todo mundo. Quando você cria uma rotina que faça sentido para você e não para os outros. E o terceiro e último passo é a coragem. A coragem de sustentar as suas escolhas. Porque sim, algumas pessoas não vão entender. Algumas pessoas vão te julgar. Vão falar que você mudou. Mas sabe de uma coisa? Você mudou. Mudou mesmo, mudou muito. Você se libertou. Você decidiu se colocar como protagonista da sua vida. Eu vou te contar um exercício que me ajuda muito. Sempre que eu sinto que eu estou prestes a tomar uma decisão só para agradar, eu paro, respiro e me pergunto: se ninguém fosse me julgar, o que realmente eu faria? Essa pergunta simples já mudou muita coisa na minha vida, porque ela tira o peso do olhar externo e coloca de volta o poder nas minhas mãos. Agora, eu quero que você também faça esse exercício. Pense numa área da sua vida que está te incomodando. Pode ser o trabalho, relacionamento, saúde, lazer, projetos, aparência. Agora, imagina que não existe ninguém te julgando, que ninguém vai te criticar, que ninguém vai esperar nada de você. Me diz, o que você faria diferente? Essa resposta que surgir é um sinal, é a sua verdade, é o que você realmente deseja. E por mais difícil que pareça, é para esse caminho que você deve olhar. Ser a sua própria referência é ter coragem de assumir essa resposta. É decidir que a vida é curta demais para ser vivida de acordo com o manual dos outros. Minhas celestiais, a coragem que você procura fora, nas palavras de validação, nos likes, nos elogios, ela já está aí dentro de você. Só falta você confiar na sua voz. E eu quero te convidar a levar essa reflexão para o seu dia. Observe hoje suas escolhas. Questione suas decisões. Perceba que você está vivendo de acordo com a sua verdade ou quando você está tentando agradar alguém. E a cada dia que passar, dê um pequeno passo em direção a si mesma, porque a sua vida merece ser sua. Se esse episódio fez sentido para você, me siga aqui no podcast e nas redes sociais. Compartilhe com uma mulher que você ama e que você sente que precisa ouvir isso. E principalmente, pratique. Não deixe essa reflexão somente nas palavras. Leve para a sua vida. Leve para suas ações. Vejo vocês no meu próximo episódio. E não esqueçam de praticar. Beijinhos, minhas celestiais.